Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos mantenha sempre em sua paz. Narra-nos o espírito Hilário Silva, no livro Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que no ano de 1799, logo após a Revolução Francesa, houve uma reunião no plano espiritual, reunião de altíssimo conteúdo e hierarquias que ali participavam. E neste ambiente de elevado teor espiritual, de elevada posição, reuniam-se diversas figuras, diversos representantes de diversas nações do nosso orbe, principalmente da Europa, de períodos contemporâneos ao que ali estava passando, tanto quanto anteriores. Da antiga Roma vieram os grandes generais e representantes com as suas falanges. Os grandes sábios da Grécia também tiveram as suas representações. Diversas figuras que haviam mesmo lutado na França pela libertação do jugo do regime feudalista através da Revolução. E, dentre estes vários que ali estavam, posicionava-se em uma determinada localização Napoleão Bonaparte, aquele que todos nós conhecemos como principal responsável pela Revolução ter acontecido na França. Nós vamos perceber na leitura que Napoleão encontra-se muito desconfortável naquele ambiente que ali está, porque ele, dando-se conta de ainda estar encarnado e rememorando em espírito desdobrado que estava ali naquele ambiente, as lembranças dos compromissos assumidos perante a divindade, perante a própria consciência, em manter a Europa unida, já sentia-se constrangido por grandes desvios que já havia realizado. Mas não bastasse encontrar-se nessa posição, mais constrangedor ainda ficou para ele quando luzes caíam do céu como estrelas e desciam em direção ao plano em que aqueles espíritos ali estavam. E aquelas luzes, a partir do momento em que elas vinham descendo e chegando na superfície daquele ambiente, elas começavam a planar e, aproximando-se da assembleia que ali se encontrava, começava-se a tomar formas humanas. E dentre aquelas diversas personalidades de grandíssima hierarquia espiritual, destacou-se uma dentre todas, com tremenda luminosidade, um amor tremendamente cativante que a todos inebriava. Vinha aquele ser sendo seguido por outros também de elevada hierarquia. Aquele que ali estava representava-se pelo Espírito Verdade. Dirigindo-se a Napoleão, trouxe-lhe as lembranças de compromissos que ele havia assumido perante a própria divindade, de manter a Europa capaz de ser unida e preparada, estável, para receber as luzes de ensinamentos que o próprio Cristo, alguns milhares de anos, já havia prometido à própria humanidade. Seria o retorno daquele que o Cristo chamou o Consolador. E para que pudesse acontecer o estabelecimento deste novo período para a humanidade de aprendizado, quem entraria e seria responsável e que estava sendo apresentado ali naquele momento a Napoleão Bonaparte, seria aquele o qual o Espírito Verdade denominou como pontífice, o representante mais alto da luz, Allan Kardec. Napoleão, aproximando-se daquelas figuras, o imperador consagrado, que alto se coroou, não suportou a elevadura daqueles espíritos e caiu de joelhos e em prantos. E, refazendo-se, comprometeu-se novamente a manter as suas responsabilidades para com aquele que ali estava, Allan Kardec, e para com o próprio Cristo. Mas nós, pela história, podemos perceber que alguns desvios continuaram acontecendo. E foi o que acabou acontecendo. A espiritualidade tomou providências
para que ele retornasse e ficasse isolado e retornasse ao plano espiritual o quanto antes possível. Mas aquele ser encarregado de trazer os ensinamentos novos que a Terra haveria de receber, reencarnou sim. Reencarnou em 1804. Eu acho que eu não devo ter ligado, não me comprei. Cadê? Já. Reencarnou em 1804 com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, vulgo Allan Kardec, que nós vamos saber daqui a pouco porque ele passou a utilizar esse nome. Desencarnou a 31 de março de 1869. Filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jeanne-Louise Duhamel. Se tiver algum francês ou que fale muito francês, não observe a minha pronúncia não, viu? Não me faça passar vergonha não. Que era sua mãe. O pai era magistrado, era um juiz da altíssima corte na França, muito respeitado e conceituado. A mãe, professora, também muito conceituada nos trabalhos em que ela fazia. Rivail, quando jovem, para nós termos uma ideia de quem era essa personalidade e como Rivail se manifestou perante os seres humanos e as próprias sociedades da época, nós precisamos entender um pouco e conhecer da sua vida naquele período, para entender também a grandiosidade desta obra que nos trouxe, que é a doutrina espírita, através de O Livro dos Espíritos, que vai comemorar na próxima quinta-feira, 18 de abril, 156 anos de existência. Então, uma grande obra, ela se manifesta também pela grandeza do homem que a estabelece. Homem aqui no sentido de ser. Então nós vamos ver que Rivail, adolescente, ele jovem ainda, criança, nem adolescente, ele estudou aí nesse colégio com um professor chamado Johann Henri Pestalozzi. Era um homem de altíssimo nível intelectual, ambos. Mas o mestre de Kardec, Pestalozzi, era uma pessoa extremamente bondosa e capaz de ensinar. E aos 10 anos de idade, a família de Kardec, principalmente a mãe, moveu recursos com que o pai e ela pudessem levar Rivail para estudar neste instituto, em Verdun, na Suíça, que Pestalozzi havia fundado por volta de 1805. E qual que era a finalidade deste instituto e a vontade de Pestalozzi e aqueles que ali trabalhavam? Montar a melhor escola da época, do mundo conhecido naquela época. Ter os melhores alunos e os melhores professores em um mesmo ambiente. Em um período que escolaridade e estudo não eram coisas minimamente preocupantes. Quando se aproximou certa vez de Napoleão Bonaparte, Pestalozzi, para que promovesse ele recursos para trazer estudo e alfabetização às crianças, Napoleão lhe respondeu: não tenho tempo a perder com alfabetos e lápis. Tenho mais que me preocupar com soldados e com armas. Era o que ele precisava para realizar as suas conquistas, que acabaram sendo frustradas. E Pestalozzi não se deixou abater. Conseguiu abrir esta escola que nós temos em Verdun, a escola mundial, com 150 alunos. E qual que era o funcionamento, a estrutura dessa escola? Era trazido os melhores alunos dos países que davam condições para este instituto se manter. Era financiado pelos governos desses países. França, Alemanha e Inglaterra foram os que mandaram mais alunos. O Brasil mandou 3 apenas. Nós vamos buscar, numa próxima oportunidade, saber qual foram esses 3, tá bom? Prometo, não consegui levantar estes nomes ainda. Mas nós vamos ver que era uma proposta bem ousada para a época, principalmente. As melhores mentes com os melhores professores, uma excelente combinação, correto? Para nós termos ali num ambiente de estudo e de aprendizado o melhor possível que se poderia ter naquela época. Seria o mesmo que nós imaginássemos hoje, uma Sorbonne, uma Harvard, todas unidas, né,
num só compromisso de ensinar os melhores alunos que se destacam nas escolas dos países, num ambiente único com seus melhores professores. Que mentes que se formariam nesses locais. E mais ainda, quais aqueles que eram capacitados a estar ali? Porque teriam que já estar se destacando até os seus 9, 10 anos de idade, que era o período em que eles começavam a receber essas crianças. Um dos pensamentos de Pestalozzi era esse: o mundo está cheio de pessoas úteis, mas vazio de quem lhes dê emprego. A vontade, muitas das vezes, de dar oportunidade às pessoas para trabalhar os seus potenciais verdadeiros, falta a muitos que têm condições para isso. Na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. Quando estamos bem, quando estamos felizes, satisfeitos, conscientes da nossa posição na sociedade e do que realmente precisamos para ser felizes, cada momento, cada instante nos repleta de alegria e de vontade de continuar vivendo. Então, comentando sobre Pestalozzi, nós vamos ter deste político à época, suíço, Augustin Keller, que era um homem de muito destaque, falando: salvador dos pobres, Heinrich, pai dos órfãos em Stans. Foram regiões avassaladas pela França quando invadiu a Suíça, o exército napoleônico. Então as pessoas passavam fome. O que Pestalozzi fazia? Pegava as crianças dos pais que eram assassinados, que eles não faziam mínima questão de mantê-los vivos como ameaça ao próprio império, e deixavam os filhos ali julgados para morrer à míngua, à própria sorte. Pestalozzi buscava aquelas crianças nas redondezas e cuidava delas. Que amor que este homem tinha pelas pessoas. Dava alimento, a esposa dele também o ajudava, mais os filhos que ele já possuía com essa esposa. Fundador da escola em Burgdorf. As crianças que ele percebia que precisavam de auxílio, que precisavam receber aquela instrução e queriam recebê-la, ele dava condições para que isso acontecesse. Educador da humanidade em Verdun, pela Escola Mundial, educando a própria humanidade. Tudo para os outros, para ele, nada. Morreu à míngua praticamente. Uma das mais grandiosas mentes educadoras do século XIX. Discípulo de Jean-Jacques Rousseau, que foi um tremendo educador. Proposta educacional de Verdun. O que Kardec trabalhou, o que ele recebeu no período em que ele esteve nesse instituto? Formar homens sãos e robustos, bons e virtuosos, dotados de conhecimentos essenciais às relações humanas. Formar o melhor ser humano possível, capaz de conviver e relacionar-se com as pessoas. Dar o melhor de si. Uma pessoa que possa ser exemplo e referência para todos. E como era o molde de funcionamento desse instituto, a escola? As atividades do instituto, sempre repletas, ativas e fecundas, fortificavam o corpo das crianças. Às vezes nós imaginamos que era uma escola para formar nerds, né? Não era, não. Porque a saúde da mente precisa ter também a saúde do corpo. Como que as crianças ficavam nessa escola? Kardec saiu de casa aos 9 para 10 anos de idade e foi estudar neste instituto durante 8 anos. Ele só foi sair com 18 anos de idade. Durante esse período todo que ele ali esteve, ele nunca retornou à sua casa, na França. Seus pais tinham condições de vê-lo a cada 2 meses, no máximo. As crianças ficavam o dia inteiro, segunda a segunda, tendo matérias sobre diversos assuntos. 1 hora de aula, cada matéria. Eles tinham a liberdade que precisavam, mas tinham que desempenhar. Exercitavam a atenção, a observação e o julgamento. Olha o que despertava na pessoa. Nutriam o espírito, a religiosidade principalmente. Moralizavam o coração e os hábitos. Pestalozzi era muito humano, era muito sentimental. Ele valorizava muito mais a criatura humana do que qualquer outra coisa. Certa feita lhe perguntaram, quando viram-no com aquelas crianças sujas e imundas que ele recolhia, dando seus ensinamentos, se ele não percebia que elas eram apenas cascalhos, e cascalhos simplesmente mereciam ser pisados e esmagados, no mínimo. E ele, direcionando a um daqueles que ali falava nesse tom, ele disse: mas também em meio aos cascalhos encontramos grandes preciosidades, verdadeiros diamantes, que apenas precisam ser
trabalhados, limpos, retirada aquela sujidade exterior para apresentarem-se no seu real brilho e valor. E muitas daquelas crianças se destacavam na sociedade com o tempo. Vivificavam a alma e penetravam a intimidade dos sentimentos. Sensibilizar o ser era uma das principais características de Pestalozzi. Um dos pontos que ele tinha de moralização muito grande, que ele era como pessoa, quando as crianças precisavam de um corretivo, elas próprias se davam já com a presença dele. Certa feita ele saiu para viajar, uma criança fez algo errado, e quando ele voltou, sentou-se para conversar, ele ajoelhava-se para ficar nivelado, aquele com quem ele conversava, e antes mesmo que ele começasse a falar, ele sorrindo e olhando para a criança com maior amor, com maior afeto, como um pai deve o ser, a criança desmoronou-se e pediu-lhe perdão e disse que nunca mais cometeria o mesmo ato. Ele não precisou de abrir a boca para falar nada, apenas pelo sentimento, pelo amor, pelo afeto, ele já conseguia trabalhar nas criaturas, aqueles seres tão pequeninos, o verdadeiro potencial que eles precisavam. As matérias que nós tínhamos lá eram poucas. Eu acredito que nós poderíamos desenvolvê-las até hoje com muita tranquilidade. Física, química, psicologia, aritmética, geometria, trigonometria, álgebra, geografia, música, linguagem. Alguém está cansado? Quer um copo de água? Cálculo mental, lógica, astronomia, mecânica, desenho, belas artes, cálculo teórico. A gente pode tomar um cafezinho se vocês quiserem, dar um tempo para poder respirar, calmar um pouquinho. Eram todas as matérias que aquelas crianças estavam recebendo nesse instituto e que Kardec teve contato. Cálculo teórico, cálculo prático, mineralogia, botânica, zoologia, anatomia, belas artes, cálculo teórico, cálculo prático, mineralogia, botânica, novamente? Repetiu, né? Não. Aí vai faltar então, talvez eu tenha feito um equívoco ali. A ginástica, né? Isso. Alemão, inglês, francês, espanhol ou latim, grego. Essas são as línguas que Kardec falava. Aramaico, por aí chega, né? Tá bom, não tá? É curioso, né? 33 matérias. É porque eu cometi um engano ali, mas são 33, viu, pessoal? A diversidade de matérias que essas crianças estudavam, uma coisa absurda. E eram obrigados? Não. Total liberdade de horário, de participar, e se quisesse. E o que fazia com que as crianças participassem? O interesse em aprender. Conquistar algo. Saber. O porquê saber e como fazer. E Kardec não era um aluno comum, ele era até incomum. A minha menina, quando eu estava preparando essa parte aqui, ela passou e viu a foto de Kardec e me perguntou: esse é Allan Kardec, papai? Eu falei: esse é Allan Kardec. Aí ele era muito inteligente, né? Sim, ele era muito inteligente. Ele estudou muito, né, papai? Estudou bastante. E um dia anterior, na sexta-feira, ela tinha saído da escola reclamando porque estava tendo aula o dia todo e ali ficava no after school, tinha que fazer o rumor dela, e que estava muito estressada, um monte de matérias e que já não conseguia mais ir para a escola todo dia. Eu falei: Deus manda para cada um o espírito que precisa, né? Mandasse um Kardec para mim, eu não saberia lidar com ele. Aí ela foi e olhou essa parte aqui. Ela perguntou: mas o que é isso, papai? Eu falei: isso aqui são as matérias que o Kardec estudava. Ela falou: o quê? Eu falei: mas qual delas? Eu falei: todas. Eu falei: nossa, papai, mas é muita coisa. Eu falei: era muita coisa, né? Para você ver. E ela muito espertinha, né? Como toda criança a gente tem que ficar muito atento com o que conversa com elas. I'm so sorry for him. Tinha que estudar muito. Aquele assim. Mas ele gostava. Ele gostava? Ela ficou impressionada. Mas sim, ele amava estudar. Não acredito. Qual dessas aí que ele tirava EI, né? Qual que ele tirava nota A? Falei: todas. Não. Ela deitou na cama e começou a bater assim, né? Eu não acredito. Falei: sim. Allan Kardec, ele gostava de estudar, amava estudar. E mais ainda,
Quantos anos ele tinha, papai? 10 anos de idade. Oh, ela tem 10 anos. Oh my God, so sorry again. E depois virou para mim e falou assim: papai, e depois, o que foi? Ela se interessou pela vida dele. E depois que ele começou a estudar tanta coisa, eu acho que ela pensou que ele tinha ficado louco. Idade. Era uma criança fenômeno, era um jovem fenomenal. Em toda a sua vida, trabalhando, escola, educando, ensinando, ele nunca desistiu, apesar das dificuldades diversas que atravessou. Até mesmo sendo traicionado por um tio que montou sociedade, uma escola com ele, só que utilizava do dinheiro em maior parte para farras, diversões, e Kardec era mais dado a cuidar do ensino, a parte prática mesmo. E descuidando-se, acabou falindo. O tio tirou os seus compromissos, né? Não quis assumi-los, e Kardec assumiu toda a dívida. Foi trabalhar como contador, fazer hora extra e quitou todos os débitos. Era muitíssimo honrado, não aceitava esse tipo de situação. Depois, com o tempo, Kardec levando a sua vida, certo dia ele tem contato com um amigo por volta de 1855, que lhe traz informações sobre fenômenos que vinham acontecendo, com mesas que as pessoas se sentavam ao redor e começavam a mover-se. E algumas delas eles colocavam, algumas mesas pequenas, viu pessoal? Colocavam até alguns objetos ou lápis e elas escreviam algumas mensagens. Mas o principal era que elas se agitavam. E era um fenômeno que estava agitando a Europa, até mesmo o Brasil já participava, aqui nos Estados Unidos. E o pessoal da época não deixava passar, principalmente os jornais, passavam por menos, faziam algumas piadinhas, né? Como é natural. A jovem mesa de exterior simpática, que fala várias línguas e conhece um pouco de aritmética e muitas histórias, pede um lugar de intendente de finanças. Ou seja, intendente de finanças é contador. Naquela época, uma pessoa que lida com números. A mesa poderia trabalhar. Os castigos escolares, ora, deles não mais faço caso, não me importam. As mesas foram feitas para trabalhar, portanto, faço trabalhar a minha. Colocava a mesa dele para fazer as tarefas. É uma piada que ele está fazendo. E a outra, como é possível, então, você, infeliz rapaz, que mantém criminosa correspondência com a mesa de costura de Madame Courdot? Ou seja, será que o rapaz estava tentando cortejar a mesa da senhora para poder noivar e depois, quem sabe, se casar? E era com essas piadas, com tudo isso que saía, debochando desses fenômenos que Kardec não voltava muito a atenção para aquele assunto, porque ele era muito sério e não tinha tempo para ficar perdendo com certas questões mais pueris. Mas um amigo o convidou certa vez, e ele considerava muito essa pessoa, que era o senhor Patier, e era um homem sério. E ele conversando, ele se entendendo, eles começaram a ter condições de elaborar um programa para que Kardec pudesse assistir às reuniões. E quando ele foi participar das reuniões, o que as pessoas consideravam como uma futilidade, fazendo perguntas bem pueris, ele percebeu que naqueles fenômenos poderia ter algo mais interessante e de mais engrandecedor. O que é a visão que a pessoa tem diferenciada das outras? Foi quando então, tendo contato com outros médios e com a família Boudin, principalmente, depois com a senhorita, a filha do senhor Carlotti, que ele foi começando, a senhorita Jafé, que ele foi começando a obter respostas. A família Boudin, o pai das meninas Boudin, ele tinha já vários cadernos de anotações de questões que eles haviam feito aos espíritos, e eles traziam. O espírito mentor das filhas chamava-se Zéfiro, e trazia algumas orientações ali, algumas indicações, e Kardec começou a olhar aquilo com mais curiosidade e perceber que realmente algo poderia ter. Foi até que em dado momento o próprio espírito Zéfiro, mentor da família, disse a Kardec que eles já haviam se conhecido, que Kardec, Hippolyte, na verdade, teria tido o nome de Allan Kardec, como um sacerdote druida nas Gailas, em um tempo mais remoto, e que eles haviam estado juntos, e que ali estavam para realizar um grande trabalho, uma grande obra. Kardec começa a coletar esses dados, a espalhar essas informações para outros grupos, inclusive colegas de Verdun
que realizavam as mesmas reuniões, ele mandava as questões que ele fazia com o grupo, com a família Budã e com os outros médicos com quem trabalhava, para serem reavaliadas, sem as respostas. Ele questionava, por exemplo, o que é Deus? Causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas ele pegava já na própria família Budã as duas médiuns e colocava elas em salas diferentes, sem antes elas saberem qual seria a pergunta. Fazia um aqui a pergunta, anotava a resposta. Fazia do outro lado, como uma assembleia assistindo, as pessoas percebendo ali o que estava acontecendo. Anotava-se a resposta, trazia e conferia, e batia. Mandava para outras casas. Na época não tinha texto para poder falsear, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha esses equipamentos todos rápidos de comunicação. As cartas retornavam com o mesmo conteúdo. Ele considerava as respostas que tinham concordância. Por isso, nós temos na doutrina espírita a universalidade dos ensinos dos espíritos como a principal base de coerência destes ensinos. Ele avaliava as questões por um critério racional e lógico, que ele tinha potencial para isso, de tanta coisa que ele tinha na mente dele de aprendizado, e aquilo que ele considerava talvez dúbio ou que pudesse gerar algum tipo de dúvida, ele não aceitava. Até que o espírito Erasto, certa vez, lhe dando uma comunicação, afirmou: antes recuse 9 verdades do que aceitares uma mentira. O critério de seriedade com o qual ele tinha que trabalhar. E junto com a esposa, fiel companheira, é que Kardec começou a elaborar o Livro dos Espíritos, para ser divulgado a 18 de abril de 1857, com muita luta. Quando Kardec tomou contato com a obra em si, que ele percebeu a grandeza, olha o que ele diz: eu tinha diante dos olhos, jorrada de repente, a minha estrada de Damasco. Aquela estrada onde que Paulo, antes Saulo, estava indo em direção a Damasco para matar Ananias, um dos grandes divulgadores do Evangelho. E, por orientação do próprio Sinédrio, iriam matar Ananias. E as portas, a caminho de Damasco, as portas, Paulo tem uma visão. Ele vê o próprio Jesus à frente dele, tremenda luz e emoção lhe toma conta, que resistindo em cima do seu cavalo, aquele corcel fabuloso, o cavalo percebe que ele teria que realizar a proposta que veio cumprir e joga-o no chão. Fala: fique onde você tem que ficar, ajoelhe-se perante aquele a qual você tem que servir. Paulo cai ao chão e tremenda é a luz que o Cristo emana, que ele cega. Ele permanece ali naquela situação até que Ananias vem caminhado por Jesus para lhe curar. Então olha que lindo que ele fala: na minha estrada de Damasco, a luz fulgurante da verdade, como se ele próprio estivesse divisando o Cristo à sua frente. E a verdade em plena luz pareceu chamar-me pelo nome. Em plena luz, em plena razão. Não ficou na obscuridade, nas sombras, algo que pudesse dar dúvida. Não, na luz, no holofote, no sol de meio-dia, para ter certeza de que aquilo é verdadeiro. Como fez a Paulo. E por isso, em meu espírito eu lhe respondi: presente. Eis-me aqui, Senhor. Estou pronto. Quero servir-te. Kardec teve a importante função de realizar a consolidação do corpo doutrinário. Livro dos Espíritos, em 1857, dos Médios, em 1861, o Evangelho, segundo o Espiritismo, em 64, Céu e Inferno, em 65 e Gênesis, em 68. A vida de Kardec voltou-se toda para aquele trabalho. Certa feita ele pergunta aos Espíritos: e se eu falhar ou me recusar a fazer esse trabalho? E o Espírito Verdade me responde: se você se recusa, outro cumprirá, assumirá o teu lugar. E o Espírito Verdade era tão bondoso com ele, que estava orientando aqueles trabalhos, que era o mentor, que falou: vou te conceder 15 minutos por mês para você esclarecer suas dúvidas. Às vezes nós imaginamos assim: como ele já veio tão preparado, era um missionário realmente, veio tudo facilitado para ele. Não. Teve que se esforçar e fazer a sua parte. Divulgar o movimento espírita e doutrina espírita. Revista Espírita, de 1858 a 1869.
divulgar organizar o movimento espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que eles fundaram para praticar, divulgar e estudar a doutrina espírita. O centro espírita que hoje nós temos é baseado neste modelo. Troca de experiências, as viagens que ele realizou, 60, 61, 62. Visitava os centros, as casas, via as dificuldades, as dúvidas, procurava sanar e principalmente estimular as pessoas a trabalharem mais. Tremendas lutas tiveram que ser vencidas por este homem, diversas. Ele elabora que o Espiritismo passaria, na carta que ele escreve em dezembro de 1868, na Revista Espírita, que o Espiritismo, na verdade, por revelação que lhe foi trazida pelos bons espíritos, através dos médiuns, que o Espiritismo passaria por 6 períodos. O primeiro período seria o da curiosidade, das manifestações com as mesas girantes, os espíritos manifestando-se de maneira a chamar a atenção das pessoas. O segundo período, da filosofia, o estabelecimento do corpo doutrinário através do livro dos Espíritos e as obras que depois foram se derivando dele próprio, tal o próprio Kardec elaborou. O terceiro período seria de lutas, os quais ele já estava vivenciando diversas delas. Lutas, inclusive, com a remessa de obras para a Espanha por alguém que se interessou em comprá-las e divulgar, e o bispo de lá, Dom Palau e Palau, recusou, e aproveitando-se da ainda Inquisição que não havia apagado as suas fogueiras totalmente, ali na Espanha, que foi o último reduto, o último local a apagá-las, ainda ver as suas últimas lavaredas, pegou aquelas obras e, para proporcionar-se e autoproclamar-se como tendo a verdade, ele as queima como se fosse alguém que estivesse praticando um ato que a Inquisição condenasse. As obras, sendo queimadas daquela maneira, despertaram muito mais a curiosidade das pessoas do que qualquer outro tipo de propaganda. Talvez, se fôssemos divulgar boca a boca de qualquer outra maneira em jornais, ou que fosse da época, iria ser muito mais trabalhoso, muito mais difícil e não chamaria-se tanta atenção. Porque nós, seres humanos, somos assim. Nós somos curiosos com o que não pode. Quando fala assim com uma criança, não pode, é o primeiro local que ela vai. E nós adultos somos ainda essas crianças. O não para nós ele tem um efeito estimulador. E quando as pessoas olhavam aquilo, mas o que é isso que está queimando aí, que está lá, aquele seminal? Ah, um tal de livro dos espíritos aí que o bispo falou que é coisa do demônio. Ah, mas é mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha. É coisa do demônio. Adão e Eva, não comereis da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Primeira fruta que deu bobeira lá, dizem que a Eva deu para Adão, mas eu acho que não foi não. Eu acho que ele precisava de um bode expiatório e encontrou na Eva uma maneira de se safar. Mas acabou os dois pagando, né, pelo erro. E Kardec, sofrendo com esse processo, com tudo que aconteceu, ele resolveu até certo ponto questionar isso perante a justiça. E os espíritos lhe disseram, não precisa. A melhor propaganda já foi feita. E um pasquim da época, um jornal, divulgou: o bispo queimou as obras, mas mais tarde será queimado pelas ideias. Muito forte isso. A consciência daquele ser, no plano espiritual, em contato com obras como aquelas, que vinham trazer à Terra luz, consolo e paz, não ficaria muito tranquila. Com certeza lhe tiraria a paz por muito tempo. E eu acredito que este tenha sido um grande trabalhador entre nós. Talvez ainda não saibamos quem tenha sido ele, se ainda não esteja aqui, que tenha retornado com a consciência e o remorso tão ativados dentro dele, que ele tenha produzido já grandes benefícios pela própria doutrina espírita. Kardec, percebendo a grandeza desse trabalho, ele já foi percebendo... desculpe, gente. Depois do período de lutas, nós passaríamos ao período religioso. E é justamente onde entra aqui a figura dessa amorável criatura, que foi Chico Xavier. Nós vamos vendo como que as coisas vão se encaixando. A divindade tem um programa e ele se estabelece. Não existe uma maneira de nós queremos driblar. Quando o progresso é para se realizar, ele se faz, querendo ou não. Nós querendo ou não. Quando Deus quer, o universo se movimenta. Então,
O Chico Xavier é um belo exemplo de expressão de amor e de evangelho em nossas vidas. Religiosidade constante e vivida. Depois, o quinto período, Kardec classifica como período intermediário. Esse período ele fala que seria um período de ajustes e que o próprio período se denominaria um nome que tivesse que ter. Talvez este que estejamos vivendo, de muitas dúvidas, questionamentos, indefinições, às vezes até mesmo imposturas doutrinárias. É um período intermediário para atingirmos o sexto período, supostamente o último dentro da nossa proposta até agora, que seria o da regeneração, onde as barreiras para que a divulgação do Evangelho e a própria doutrina espírita vão a cair. E a expansão da doutrina e do Evangelho, de amor do Cristo, se fará por toda a Terra. Nós estamos percebendo uma grande mudança no mundo, no planeta, de uma maneira geral. É clima, consciência, as pessoas hoje já têm mais atitude perante as guerras, os conflitos, nós já temos mais questão de condições de conversar, e vamos percebendo que o mundo está se transformando realmente. Este é um novo período para a humanidade em que a doutrina espírita está se estabelecendo e vai se estabelecer como um grande consolador de almas. E Jesus Cristo, como nós vamos ver, já havia falado deste Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Algumas pessoas às vezes questionam, mas será que ele não é o próprio Cristo? Então por que ele diria um outro? Essa abordagem o próprio Kardec faz no livro A Gênese. O Espírito de Verdade. Como chamava o Espírito que assessorava Kardec? Espírito Verdade. O Espírito de Verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Falando a muitos daqueles discípulos que ainda não eram pessoas totalmente espíritos iluminados, eles teriam que retornar. E vós o conhecereis. Muitas daquelas almas teriam que estar trabalhando pela divulgação da própria doutrina. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A doutrina espírita, os ensinamentos dos Espíritos estão sempre renovando e reavivando em nós a lembrança dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Amar ao próximo, o perdão, a indulgência, as ofensas. E quando na questão 625, que é uma base nossa para o entendimento de quanto nós respeitamos e estudamos, praticamos, tentamos o Evangelho, qual o tipo mais perfeito, modelo e guia que Deus ofereceu ao homem, à humanidade? Que os Espíritos respondem: Jesus. Por esta resposta, quando disserem que nós não somos cristãos, desconsideremos. Os Espíritos já fizeram essa afirmação para nós e nós já podemos fazê-la. A dificuldade está em vivenciarmos este cristianismo puro, a essência verdadeira que existe nele ainda dentro de nós. Entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá. Se eu não me for o Consolador, não vos virá. Porém, eu vou-lo enviarei. O Cristo não fala que ele retornará, correto? Ele enviará um para ser representado. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente nós podeis suportar. Quantos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, quantas questões que nós ainda nos debatemos. Será que isso é verdade mesmo? Será que os espíritos têm condições de se manifestar, de nos trazer tudo isso? William Crookes realizava experiências com uma médium em que o espírito se materializava como uma pessoa. Extraía fluidos daquela médium, que chamamos de ectoplasma, e se materializava literalmente à frente dele. Ele cortava pedaços de seus cabelos, analisava a pressão arterial, fazia de tudo, como um cientista, como um experimentador. E as pessoas mesmo assim ainda duvidavam. Mesmo assim ainda não acreditam. No livro dos Espíritos se questiona por que os Espíritos não produzem fenômenos tão fortes, tão verdadeiros, que as pessoas possam ter a certeza de que eles existam realmente. Fenômenos patentes. E os Espíritos respondem: o próprio Cristo realizou tanto e as pessoas não
conheceram, não reconheceram o que ele fez. Muitas negaram e preferiram o próprio Barnabás. Quem dirá aos espíritos? A conquista será pela razão, pela análise dos fatos, pela própria consciência da verdade. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem escutado e anunciará as coisas por vindouras, o que nos espera. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vou-lo anunciará. Coisas boas virão, mas a proposta é para nós trabalharmos. Cruzar os braços, esperar que aconteça, seria muito simples. Não existe enxada que produza se o lavrador não a utilize. Ela vai ser deixada à ferrugem. Se nós buscarmos entender a compreensão que o Espiritismo produz no homem, os efeitos que o Espiritismo nos produz, isso nós vamos perceber que realmente é uma atitude de consolação e atitude que qualquer consolador deve proporcionar às pessoas. Consolar, trazer o alívio, diminuir as dores, os sofrimentos. Em latim nós poderíamos buscar consoles, iluminar, trazer para o sol. O sol ilumina e o sol aquece. Nas dúvidas, nas sombras da nossa indecisão, da nossa falta mesmo de fé, quando uma palavra, quando algo que nos convença da realidade dos fatos, da vida espiritual, da certeza de Deus, da sua justiça, da sua bondade, do amor por nós, suas criaturas, nos plenifica de luz e de amor. Então, o primeiro sentimento que Kardec cita que nos traz, olha só que lindo, desenvolver o sentimento religioso. Eu passo a acreditar mais na espiritualidade. Até naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença para as questões espirituais. Às vezes nós desconsideramos, mas quando vamos analisando, lendo a filosofia, Santo Agostinho nos traz que a doutrina espírita irá conquistar os homens não pelos fenômenos, mas pela sua filosofia, por suas ideias. Porque nós vamos começando a questionar e avaliar os fatos e perceber que a sua base é muito sólida de análise e que nos deixa muito mais conscientes de ser reais do que não. Porque o materialismo ele extingue e aniquila tudo que existe. Bezerra de Menezes, certa vez, inquirido por um materialista que se levantou numa reunião, ele disse, convidando-o para um debate, falou, Dr. Bezerra, nós materialistas gostaríamos de convidá-lo para um debate. Naquela época era muito comum eles debaterem ideias, fazerem debates públicos para as pessoas poderem avaliar, ver qual ideia que teria mais potencial de ser verdadeira ou não. E uma das questões que ele evitava muito, Dr. Bezerra, eram essas discussões inférteis. Porque quando se tem condições para debater, sim, é ótimo, Kardec adorava isso. Mas quando a intenção é atacar, desmerecer, desprestigiar, aí não. Já muda para o campo da disputa. Isso nós não podemos nos permitir. Mas explanar as nossas posições e permitir que o próximo o faça é um direito que nós temos que dar e receber também dos outros. Então, aquele materialista lhe diz, nós já reunimos diversas provas contra os espíritas e os fenômenos espíritas comprovando a sua inveracidade, que são falsos. Que o materialismo é uma rocha impenetrável. Já reunimos diversos médiuns que assumiram ter feito mentiras, de terem utilizado de falsas testemunhos, por às vezes até mesmo pena daquelas pessoas que os procuravam. Relatos de diversos cientistas que dizem não terem buscado e conseguido adquirir em momento algum nos trabalhos que realizaram a comprovação da imortalidade da alma. Então gostaria de convidá-lo para que pudéssemos debater essas questões. E Bezerra de Menezes, calmo, tranquilo, sereno, vira para aquele irmão e lhe diz, sim, meu irmão, nós podemos debater. Podemos debater a partir, desde que você nos traga pelo menos uma pessoa
em que o materialismo, quando aquela pessoa estivesse em dificuldades, sem esperanças, desanimada em relação à vida, que o materialismo tenha trago a ela algum desejo, alguma vontade em continuar vivendo. Alguma mãe que porventura, quando o filho que se foi, muitas das vezes, ainda criança, ou por um motivo não explicado, por uma das circunstâncias da vida, tirar aquela dor, e tirasse o materialismo, aquela dor daquela mãe, trazendo-lhe algum conforto. Alguma pessoa que diante de algum revés da vida, alguma dificuldade financeira, alguma situação em que tenha se colocado, em que tenha pensado em tirar a própria vida, em que o materialismo tenha lhe feito um convite a continuar lutando, a permanecer forte, a tentar vencer mais aquele obstáculo. Algum filho que talvez, na ausência do pai, naquele lar, na ausência daquele que o mantinha, que possa receber do materialismo algum conforto, algum estímulo para ter fé em Deus. E aquele homem se calou, sentou e não teve resposta. Por quê? Não é capaz o materialismo de consolar, de trazer alento, alívio em momento algum. Porque ele extingue e aniquila, ele nos torna mais egoístas, pessoais. O segundo período seria o segundo efeito seria a resignação. Quase tão geral quanto o primeiro é a resignação nas vicissitudes da vida. Ser capaz de compreender que nós passamos por dificuldades, que elas existem, os desafios da vida existem, mas eles podem ser superados por nós com calma, com paciência, com o tempo. O que não recebemos hoje por termos feito nessa vida, consequência de um passado. O próprio Santo Agostinho nos traz causas atuais e anteriores das aflições. Chico Xavier, por todos nós, sempre foi considerado uma pessoa muito boa, e é um espírito muito elevado. Mas Chico Xavier, na sua infância, recebeu tremendas agressões de sua madrinha, que ele colocava garfos, fincava garfos, de maneira que ele teve que fazer cirurgias quando já adulto, de tantas agressões que ele recebia. E sua mãe em espírito, imagine uma mãe, deu filho de 5 anos de idade, 6 anos, sendo agredido pela madrinha, porque ficava alucinada, acreditava estar fazendo o melhor para aquela criança. E a mãe apenas lhe dizia: calma, meu filho, tenha paciência, resista, movimentaremos recursos para que você possa sair dessa situação, mas faça tudo o que a sua madrinha lhe pedir. Tenha fé em Deus, saiba esperar. É muito amor que um ser tem que ter pelo outro. Certa feita, ele sem alimento, sem nada que comer, morrendo de fome, pede à mãe que lhe traga comida, a mãe espírita. E ela lhe diz que tenha calma, saiba esperar, que Deus vai prover recursos. Logo após, um cachorro vem trazendo uma jaca na boca para que ele pudesse se alimentar, para que ele pudesse ter algo que colocar no seu estômago. Então, resignação diante as dificuldades. O terceiro efeito, indulgência para com os defeitos alheios. Nós começamos a compreender que nós temos que respeitar as pessoas nas dificuldades delas, comportamentais, porque nós também somos difíceis para com os outros. Nós temos as nossas questões a serem vencidas. E não devemos exigir dos outros aquilo que nós ainda não conseguimos vencer em nós. Os Espíritos nos trazem que é justo analisar as imperfeições alheias, desde que seja para o nosso aprendizado, e que nós estejamos tentando vencer aquilo que estamos avaliando no próximo. Caridade fora da salvação, não há caridade fora da salvação. Fora da caridade não há salvação, uma das frases de Kardec fortes que a gente tem dentro da doutrina. E a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material, do meio em que se acha. A felicidade é um estado íntimo de todos nós. O que é preciso para ser feliz nessa vida? Pergunta Kardec aos bons espíritos. Para a vida material, a posse do necessário. Para o espírito, a consciência tranquila e a fé no futuro. Qual o papel do espiritismo nos dias de hoje? O que Viana de Carvalho vai nos trazer?
Ao Espiritismo compete a tarefa indeclinável de espalhar nova luz sobre a humanidade inquieta e atormentada. Será que nós somos inquietos e atormentados? De vez em quando, né? Há muita angústia aguardando a contribuição espírita e muita loucura necessitando de socorro espírita. Quantas pessoas, quantas situações a vida se nos apresenta e nós, já frequentando um centro espírita, às vezes vacilamos, titubeamos, pensamos 2 vezes antes de dar uma palavra. Prazer, aquele movimento de aproximação, porque falar às vezes não é tão necessário. A pessoa está passando por um momento de dor, precisa de consolo. O consolo nem sempre pode ser trazido por palavras, explicações e definições. Não precisa. Às vezes a proximidade já é o suficiente. Consola às vezes aquele que se sente sozinho, desacreditado da humanidade, não confiando mais nas pessoas, por ser traído em alguma situação por um outro ser humano, que desacredita da bondade nas pessoas. Apenas a nossa aproximação, um abraço, um de colocar-se à disposição, já é muito para aquela pessoa. Já é o suficiente para ela voltar a ter um pouco mais de esperança em relação a si própria e à própria humanidade. Mas uma das grandes consolações, encerrando, que a doutrina espírita nos trouxe e ainda nos traz, ainda um pouco mais raro esses fenômenos, mas que nós podemos comprová-los ainda em alguns locais, eram as cartas que Chico Xavier nos trazia, do Correio Fraterno. Nós recebíamos, através do médium Chico Xavier, cartas de parentes que haviam desencarnado, familiares que haviam retornado ao plano espiritual e traziam mensagem às suas famílias. Como o caso de Elisa, no filme As Mães de Chico, que tinha seu filhinho Theo, de 6 anos de idade, 7 anos, em que ele, andando com a babá, chamada Lilica, ele cai da bicicleta e bate a cabeça na calçada. Depois, fazendo alguns exames médicos, não encontram nada, ele retorna para casa, tem algumas dores de cabeça, e aquele único filho daquela mãe, que o pai nem tanta atenção dava, preocupado com os negócios em ganhar e fazer, vai o filho retornar ao plano espiritual com poucos anos de idade, 6 para 7 anos talvez. Um choque tremendo para aquela mãe. A raiva, talvez, porque aquela que era carregada de cuidar, que era baibá, não cuidou tão bem. Por que Deus fez isso com meu filho? E procurando Chico Xavier e os ensinamentos espíritas, ela trabalhando em si essas questões, ela, um dia conversando com Chico, ele lhe pergunta: e você, minha irmã, já conseguiu perdoar a sua babá? E ela diz que sim, Chico. Lendo o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhando isso em mim, eu percebi que eu posso perdoá-la e fiz esse esforço e consegui. Graças a Deus me sinto muito mais leve. E Chico, que não perdoava, quando sabia que a pessoa estava preparada para receber um pouco mais, lhe pergunta: e você já agradeceu a ela? Ela então pensa: agradecer, Chico? Sim. Você já agradeceu a ela pelo acontecido? Não, Chico. Agradecer, não. Agradecer, não consegui. Aquele coração talvez tenha se tocado, que estava ainda fechado. Ele então diz, ela pergunta-lhe: mas por que agradecer, Chico? Porque ele já estava preparado e veio preparado para retornar com o tempo que ele já estava aqui na Terra, numa situação que faria com que ele retornasse da maneira como aconteceu. E a sua babá foi um instrumento que Deus utilizou, de certa forma, porque tem condições inferiores de suportar a dor de um ato que se responsabilizou, mas percebeu que não foi que a própria vida cuidou de fazer. Mas imagine você, se ele tivesse caído do seu colo, se ele tivesse caído dos teus braços, como você ficaria? Ela então se deu conta de que realmente aquela babá era um instrumento de Deus na vida dela, que lhe deu condições ao filho
de fazer uma programação mais em acordo. Uma outra situação que aconteceu foi durante o período, o ano de 1970 e poucos, quando Joelma pegou fogo em São Paulo. Acredito que todos aqui se lembrem desse acontecido, que já foi até divulgado em alguns jornais novamente. O edifício pegou fogo e foram os piores incêndios que houve em prédios no Brasil, na cidade de São Paulo. Um casal, Domingos e Amália, que estavam passeando no interior de São Paulo, tinha uma das suas filhas, Maria Teresa, trabalhando nesse edifício. E justamente nesse dia estava Maria Teresa, lá dentro daquele edifício. E perguntando à esposa se a filha havia trabalhado, e a esposa perguntando ao marido, ele disse que sim, que achava que ela tinha ido trabalhar. E que estava enormemente angustiado, porque de alguma maneira algo lhe fez sentir diferente em relação à filha na última vez que se viram, porque ele a pediu que pagasse algumas contas, mas quando ele a viu virando a esquina, ele a chamou novamente e lhe disse algo que normalmente ele não falava tantas vezes. Ele disse: filha, você sabe que eu te amo muito, não sabe? Ela disse: sim, papai, eu sei, sempre soube e sempre saberei. Pois então, tenha certeza, eu te amo muito. E ali ficou. E algo dentro dele dizia que aquilo era talvez um ato de despedida. O edifício se queimou, eles chegando diante das notícias para averiguar, viram o corpo da filha, já estendido, já não tinham mais condições de fazer nada. Havia desencarnado. A mãe desmaiou, os recursos foram ministrados e o tempo foi passando. Com o tempo, um casal de amigos, diante da aflição, ele traz no seu relato uma parte que ele fala: diante de tamanha dor, eu deitava no travesseiro e eram lágrimas de fogo que caíam todas as noites. Olha que forte, lágrimas de fogo, porque a dor da saudade queima. A dor para quem está revoltado perante um ato que a vida traz aparentemente contra si, queima-nos de revolta. E amigos lhe recomendaram buscar Chico Xavier. E buscando a Chico Xavier, eis que Maria Teresa traz uma comunicação. E traz, resumidamente, que estava bem, que não havia sentido dores, que estava bem acolhida, mas que sentia tremenda perturbação, porque gostaria de retornar, mas não podia, sabia que era melhor ficar onde estava. E sentia que eles a queriam de volta, mas era uma dor que a incomodava, porque era a dor da revolta. Perguntaram a Chico Xavier, em um programa de televisão: as dores e as lágrimas que choram por meu filho desencarnado podem prejudicá-lo? E Chico responde: se as lágrimas são de reconhecimento e gratidão e alegria pelo que nós convivemos e participamos com os nossos queridos familiares, não. Mas se é de revolta e de angústia, sim, prejudicam e muito. Por isso que ela citava que lhe incomodavam essas lágrimas que o pai e a mãe estavam trazendo, essas lágrimas de fogo. E trazendo no seu relato, ela fala de sua avó, de seu avô, que estavam ali, os familiares, cuidando dela. E Maria Teresa, ela tinha 3 irmãos. Um deles, João, era adotivo. Então ela trazendo ali os relatos de todos que vinham cuidar dela e tudo, e ela falando da saudade da família, num dado momento ela cita: o tio Ernesto vem todos os dias, me ajuda no que eu preciso, e é ele quem está me amparando agora durante essa psicografia, esta mensagem que eu estou trazendo a vocês. E despedindo-se, encerraram ali a comunicação. O casal leu toda a carta, viu os pontos, todos que batiam, confirmando que era realmente Maria Teresa, mas o questionamento sempre fica: será realmente que é minha filha? Será que esse homem não está captando algo dentro de mim, algo que possa alguém ter trazido para ele, que possa talvez simular que a nossa filha esteja viva e nos enchendo de uma ilusão, talvez aproveitando de um casal ou de famílias pelo seu momento de dor? E olhando um determinado ponto da carta, no final, o tio Ernesto que ela citava, eles dizem: ela não tem nenhum tio Ernesto, infelizmente, Chico. E Chico, com aquele jeitinho dele:
Uai, minha irmã, será que não tem mesmo? Não, Chico, nem do lado do meu marido, nem do meu lado, nenhum Ernesto que ela possa ter como tio. Eu posso te assegurar com toda a certeza. Pois bem, vamos dar tempo ao tempo. Ernesto Simeone, o sobrenome dele, você, quem sabe, um dia possa buscar na memória e venha realmente perceber quem seja. Não existe. O tempo passou, alguns meses, e a família, por curiosidade, resolveu fazer algumas pesquisas. E João, que era o filho adotivo, possuía apenas alguns familiares em Belo Horizonte. Quando foram buscar os seus familiares ainda vivos, eis que uma prima de João, que ainda tinha condições de trazer alguns relatos e lembranças da família, disse que Ernesto era realmente tio de João, o filho adotivo que eles haviam trazido para dentro do lar. Ernesto Simeone era aquele ser que estava ali amparando a filha do casal que havia desencarnado. A família não conhecia, nenhuma das pessoas conhecia. Quem poderia ter trazido essa informação? As grandes vozes do céu. Que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, espalham-se como um exército sob as ordens do seu comando. Semelhantes a estrelas cadentes, vem clarear os caminhos e abrir os olhos aos cegos. É hora, eu vos digo em verdade, de todas as coisas serem restabelecidas em seu verdadeiro sentido. As vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Nós vos convidamos, ó homens, a participar deste grande concerto. Tomai da lira, levantai as vossas vozes, em uníssono exaltai em um hino sagrado, glória a Deus. Nós, espíritos, ó homens, amamos e amparamos e estamos ao vosso lado. Amai-vos, eis o mandamento maior. Dizei do fundo do coração e fazei a vontade de nosso Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis encontrar a verdadeira felicidade. Que os bons espíritos, que Deus, nosso Pai, nos ampare sempre, em todos os momentos e instantes de nossas vidas. Que assim seja.